Olá, boa noite. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro vasculharam o esgoto de um condomínio na zona oeste da cidade. As buscas eram pela arma utilizada nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As inspeções foram no sistema de esgoto desse condomínio em Jacarepaguá. Mergulhadores vasculharam 27 cisternas. De acordo com a Polícia Civil, a arma usada nos homicídios não foi encontrada. O crime foi em março de 2018. Nas buscas desta quarta-feira, os agentes apreenderam munições, um carregador de pistola e um carro de luxo. Todo o material será periciado. Em outubro do ano passado, a polícia prendeu Josenaldo Freitas, conhecido como Jaca. Ele é suspeito de jogar no mar armas que pertenciam a Rony Lessa, apontado pela investigação como executor do crime junto com Elcio de Queiroz. A Marinha e mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas em um local próximo às Ilhas Tijucas, também na Zona Oeste, mas a submetralhadora MP5 não foi encontrada. Um assalto a uma loja de departamentos terminou em troca de tiros e assustou os moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, homens fortemente armados invadiram o local. Uma moradora percebeu a ação e chamou a polícia. Quando os PMs chegaram, os bandidos reagiram e houve um intenso tiroteio. Estudantes de uma universidade que fica a poucos metros da loja se abaixaram na sala de aula. Este outro vídeo mostra um homem se jogando no chão. Uma mulher com uma criança no colo aparece correndo bem no momento dos disparos. De acordo com a polícia militar, os criminosos conseguiram fugir e ninguém ficou ferido. Os agentes recuperaram 32 celulares, 8 tablets e uma quantia em dinheiro. Ainda no Rio de Janeiro, mais de 1.700 carteiras de habilitação que seriam encaminhadas ao Detran foram furtadas. Os documentos estavam em malotes que deveriam ser entregues em 11 postos do Detran, na capital e Baixada Fluminense. O órgão informou que registrou o caso na delegacia e ressaltou que não haverá problemas para os reais condutores. Novos documentos estão sendo encaminhados às unidades de atendimento onde foram solicitados. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu novamente a proposta de emenda à Constituição que permite a prisão depois da condenação em segunda instância. A audiência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute essa PEC, acabou depois de um bate-boca. Foram 4 horas de discussões. O ministro da Justiça é defensor da proposta desde que era juiz. Moro fez ressalvas a uma regra de transição prevista na PEC que faria com que ela não fosse aplicada a réus condenados que já entraram com recursos, como o ex-presidente Lula. Poderemos dispensar esse tipo de exceção, para que valha para todos. Afinal de contas, aquela ideia de que nós precisamos de igual e justa proteção da lei para todo mundo. A audiência foi encerrada por causa de um bate-boca. A discussão começou depois que o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, fez acusações contra o ministro. É lobo em pele de cordeiro. O senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumentos, o senhor só tem ofensas, o senhor é um desqualificado. Ainda não há previsão de quando a PEC será votada. A movimentação da Câmara é uma tentativa de reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal de novembro do ano passado, que impediu a execução da pena antes do fim do processo. Um deslizamento de terra em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta. Um casal e 2 filhos foram soterrados. As crianças de 10 e 8 anos foram resgatadas pelos bombeiros e a mãe por moradores logo em seguida, depois do deslizamento. O pai não sobreviveu. A CEAGESP, maior entreposto da América Latina, reabriu nesta quarta-feira depois da destruição provocada pela chuva. Os donos de boxes corriam para descartar os alimentos contaminados pela enchente, fazer a limpeza e repor os produtos. Antes da abertura dos portões, alguns comerciantes venderam mercadorias direto dos caminhões. Por causa das 7.000 toneladas de alimentos perdidas e um prejuízo de 24 milhões de reais, os preços para o consumidor final podem ficar mais altos nos próximos dias. O Ministério da Saúde divulgou um novo balanço do coronavírus no Brasil. 11 casos suspeitos são investigados, 6 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro. Os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais têm 1 cada. 33 já foram descartados.
Segundo o Ministério, de todos os casos investigados no país, desde o primeiro alerta da OMS em dezembro do ano passado, 24 são homens e 20 mulheres. 42 pessoas estiveram na China e 3 em Wuhan, que é o epicentro do surto. E o mistério de Irma Vap está de volta a São Paulo, gente. Protagonizada por Matheus Solano e Luiz Miranda, 2 feras, essa versão levou vários prêmios. O espetáculo venceu, por exemplo, em 5 categorias do Bibi Ferreira. Desculpa, Jay, não queria assustá-la. Mas eu não deveria assustar as pessoas dessa forma. Desculpa, Jay, desculpa. Uma trama de horror com muito humor. Matheus Solano é Lady Enid, esposa do excêntrico Lord Edgar, vivido por Luiz Miranda. Lady tem que se adaptar na casa mal assombrada pelo fantasma da primeira mulher do Lorde, Irma Vap. Ali também o filho do casal foi morto por um lobisomem. Então já viu, as assombrações andam soltas. Pobre Lady Enid, né? Foi largar a profissão dela de atriz para virar dona de casa. Mal sabia ela que estava indo para uma mansão abandonada. Se não bastasse, Lady tem que lidar com a governanta rabugenta, segundo o papel de Miranda. Quando Lady Irma se casou, eu vim para cá para cuidar dela. Quando ela morreu, Lord Edgar me manteve como governanta. A governanta é uma inimiga declarada, né? Ela gostava muito mais da dona Irma, então ela tem muito ciúme, muita inveja, também apaixonadinha um pouco pelo Lorde e tal, e a gente brinca com essas relações. Me vesti e saí assim que eu vi. Jay! Eu acho que o Lorde é, primeiramente, né, um homem que visa, dentro dessa confusão toda, uma delicadeza com as mulheres, né? Independente da coisa dele ainda viver ameaçado por esse amor antigo, ele tem pela Lady Enid um grande amor. E eu acho que é uma brincadeira da gente falar um pouco desses comportamentos, né? Do comportamento masculino, do comportamento feminino e fazer isso com muito humor. Os atores trocam de roupa e personagens com tanta rapidez que parecem estar brincando no palco. Está tudo quieto agora. O espectador que assistiu ao nosso espetáculo, ele vai ver o ator o tempo inteiro nesse... nos Estados Unidos fala muito to play, nesse jogo de um ator com o outro, na movimentação da cena. Não tem máscara. Um erro aqui se torna um acerto. É uma ode ao teatro, ao trabalho do ator. O texto é de Charles Ludlam e foi montado pela primeira vez em 1984 em Nova York. 2 anos depois, estreou no Brasil com Marco Nanini e Neila Torraca, dirigidos por Marília Pera. Depois teve outra montagem e todas seguiram a original, em que a história se passa num casarão. Diferente da versão do diretor Jorge Farjala, que transportou Irma Vap para um parque de diversões abandonado. Enid, você está aí? Ela não está com o senhor. Aí está de novo a Rita. Santo Deus, vasculhe a casa, procure por toda a casa. Essa ideia do terror, né, do terror, que brinca um pouco com essa coisa do Conde Drácula, do vampiro e tal, me interessava muito expor esse lugar, brincar com esse parque de diversões do inconsciente coletivo da criança que vem para o adulto também. Ai, meu Lady Enid! Lady Enid! Como estou? Encantadora, Lady Enid! Eu sei. O Botafogo anunciou um novo técnico, é Paulo Autuori. O contrato vai até o fim desse ano. O Autuori assume então o lugar de Alberto Valentim, que foi demitido no último domingo depois da derrota para o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O treinador de 63 anos já esteve 4 vezes no Alvinegro. A mais recente passagem foi em 2001. Dessa vez ele terá como auxiliar técnico René Weber.